Olá, Igreja, paz! Seja bem-vindo à Escola de Discípulos. No encontro de hoje, nós iremos continuar falando sobre Maria na Palavra de Deus. Principalmente, vamos falar sobre os textos onde Maria está presente no Evangelho de João e por que Jesus chama Maria de mulher. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na Escola de Discípulos. Outro fato importante da presença de Maria na Palavra de Deus está no Evangelho de João. Então vamos pegar lá Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná. Aqui nós vamos perceber a importância da intercessão de Maria também. Nós acreditamos que Maria é aquela que intercede por nós, ou seja, ela está rezando por nós também, para que a gente consiga prosseguir nas dificuldades da nossa vida. Assim como eu posso rezar por vocês, vocês podem rezar por mim, Maria também reza, ou seja, ela intercede por nós. Podemos acreditar, sim, na força da sua intercessão em nossas vidas. E um exemplo disso está no Evangelho de João, no trechinho das bodas de Caná. E o que acontece nas bodas de Caná? Bom, Jesus vai para uma festa de casamento, junto com os discípulos, e Maria, sua mãe, estava lá também. Acontece que faltou vinho. Eles não se planejaram suficientemente para que tivesse vinho durante toda a festa. Para o judeu, o casamento demorava em torno de 7 dias. Eram muitos dias de festa. E faltar vinho não era só uma vergonha que as pessoas iriam passar, mas significaria que faltaria a alegria. O vinho, na palavra de Deus, e para o povo judeu significa alegria. E faltar vinho significaria que iria faltar alegria na vida daquele casal. Então, não poderia faltar vinho. E isso é um motivo de grande vergonha na vida do casal. Maria, diz a palavra, ela percebe o que está acontecendo. E ela vai conversar com Jesus. Mas reparem e prestem atenção nesse diálogo. No capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 3. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles já não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: enchei as talhas de água, e eles encheram-nas até a boca. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Versículo 11. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Bom, diante desse contexto da falta de vinho, Maria chega para Jesus e diz: filho, eles não têm mais vinho. E aí a resposta de Jesus, ela parece um pouco bruta. Parece que Jesus não está se importando com o que Maria disse. Ele diz assim: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Quando Maria é chamada por Jesus de mulher, não quer dizer que Jesus está desmerecendo Maria. Dá-se a impressão que há um desmerecimento de Jesus em relação a Maria, mas não é isso. Quando ele a chama de mulher, na verdade, Jesus está colocando Maria dentro da promessa.
houve uma promessa de uma virgem, de uma mulher virgem que conceberia. Houve também uma promessa lá no livro de Gênesis, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, de que uma mulher conceberia o Salvador, que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. João, no seu evangelho, ele vai falar sempre de Maria como mulher, mas não como uma mulher qualquer, não, mas a mulher da promessa. E isso é tão importante porque se Maria fosse uma mulher qualquer, Jesus não teria atendido o pedido dela. Se Jesus estivesse desprezando Maria naquele momento, ele não teria dado a mínima atenção ao pedido de Maria. Mas pelo contrário, Maria já sai dali e já vai conversar com os serventes dizendo assim: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ao mesmo tempo que parece que Jesus está sendo ríspido com Maria, na verdade não. Na verdade ele está elevando Maria. E porque Maria agora é elevada como a mulher da promessa, e Jesus a chama de mulher para colocar dentro dessa promessa, ele agora a ouve e atende o seu pedido. Não só porque ela é sua mãe, mas porque ela é a mulher da promessa, a mulher prometida do Antigo Testamento, que agora está ali diante de Jesus fazendo um pedido. Como Jesus negar esse pedido? E é isso que Maria faz. Ela chega e diz para os serventes: fazei o que ele vos disser. E aqui vem a segunda coisa importante desse trecho do Evangelho. Maria não aponta para si mesma. Ela não é o centro, ela sabe disso. Ela aponta para Jesus: fazei tudo o que ele vos disser. E agora vamos ver uma terceira coisa que nós aprendemos com esse trecho. A minha hora, diz Jesus, ainda não chegou. Lá no versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de João, Jesus diz assim: a minha hora ainda não chegou. O que isso significa? Bom, depois a gente vai ver mais sobre isso. O Evangelho de João, ele é todo em cima da grande hora da manifestação do poder de Deus, da glória de Jesus. E Maria antecipa tudo isso por meio de um pedido. Não era ainda a hora de Jesus, mas agora tornou-se a hora de Jesus. Tanto que Jesus foi glorificado já agora no início. Durante todo o Evangelho é esperado o momento certo, é esperada a hora certa para a glorificação do Filho no Evangelho de João. Mas Maria antecipa isso. Isso a gente percebe lá no versículo 11. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não era o momento ainda dele manifestar a sua glória, porém Maria antecipou a hora de Jesus por meio de um pedido. Por isso nós vemos a importância da intercessão de Maria. Mesmo não sendo vontade de Jesus naquele momento realizar aquele milagre, ele mudou de ideia a partir do pedido de Maria. E a quarta coisa que nós percebemos nesse trechinho do Evangelho está no versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali demoraram poucos dias. E aqui vem a pergunta: Jesus tinha mais irmãos? Então, se Jesus tinha mais irmãos, significa que Maria teve mais filhos? E a resposta a essa pergunta é não. Maria não teve mais filhos. Então, quem são os irmãos de Jesus se Maria não teve mais filhos? Bom, os irmãos de Jesus, cuja palavra de Deus fala não só nesse trecho, mas em vários outros momentos do Evangelho, nós percebemos a Bíblia falando dos irmãos de Jesus. Então, os irmãos de Jesus, na verdade, são parentes de Jesus, mas não irmãos filhos de Maria. Reparem que a palavra fala irmãos de Jesus, ela não fala em filhos de Maria. Poderia muito bem ter falado os filhos de Maria e de José. A palavra de Deus sempre faz referência à paternidade das pessoas, à sua descendência. Então, esses irmãos de Jesus não são filhos de Maria. O que acontece aqui? Acontece que na palavra de Deus, quando a palavra de Deus iria se referir a um parente, um primo, um tio, algum familiar, ela usava a palavra irmão.
Por isso que a palavra de Deus nos evangelhos usa-se muito os irmãos de Jesus, ou seja, eram os parentes de Jesus, os familiares, primos, tios, não sei quem mais, mas não são os irmãos como nós entendemos hoje. Eram parentes de Jesus. E um exemplo disso, para que a gente possa entender bem, ainda está no Evangelho de João. Quando Jesus foi crucificado e está na cruz, há um diálogo entre Jesus, João, discípulo amado, e Maria. E esse diálogo nos mostra claramente que Maria não teve mais filhos. Por que mostra claramente que não teve mais filhos? Vamos ver o versículo. João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Diz o seguinte: Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Por que esse versículo nos mostra que Maria não teve mais filhos? Pelo simples fato de o discípulo ter levado Maria para casa. Por quê? Na cultura judaica, uma mulher viúva e que não tivesse filhos, ela era totalmente desprezada pela sociedade. Ela não tinha direito a nada. Por isso que na palavra de Deus muitas vezes fala-se do cuidado que precisa ter com a viúva, porque na cultura judaica não havia-se esse cuidado. A mulher viúva, ela perdia todos os direitos que ela possuía, porque era entendida que Deus a havia abandonada. Como não tem nenhum homem para protegê-la na sua família, Deus a abandonou. Se Deus abandonou, nós, enquanto sociedade, podemos abandoná-la. Essa era a compreensão no tempo de Jesus. Bom, se Maria tivesse mais filhos, João não precisaria ter levado Maria para sua casa. Bastava um dos filhos, e era assim a cultura judaica, quando o filho mais velho morria, o próximo filho cuidava da sua mãe. No caso de uma mulher viúva. Isso era próprio da cultura judaica. Mas aqui não acontece isso. Jesus está preocupado com a sua mãe, porque ela ia se tornar uma mulher viúva e sem filhos. E uma vez que iria se tornar uma mulher viúva e sem filhos, ele se preocupa. E na cruz ele poderia dizer muitas coisas, mas ele diz simplesmente para João cuidar da sua mãe. E Jesus mais uma vez diz mulher. Por que ele diz mulher? Porque mais uma vez está lembrando que essa não é uma mulher qualquer, essa é a mulher da promessa. E por isso Jesus a chama de mulher, para dizer, essa não é apenas a minha mãe, essa é a sua mãe, João, é a mulher da promessa. Então cuide dela da melhor maneira possível. E João faz isso. João diz a palavra que João a levou para sua casa. Ou seja, sem a presença de Jesus, não tinha outra pessoa que pudesse cuidar de Maria. E agora João cuida da mãe de Jesus, como sua própria mãe. E eu esqueci de falar. José, o pai de Jesus, morreu quando Jesus tinha por volta de 16 anos. Então Maria já era viúva há muito tempo, quando Jesus começou a sua missão. E aqui, claro, agora vem todo o sentido espiritual também. Porque quando isso acontece, Maria não se torna apenas a mãe de João, mas ela agora se torna a mãe da humanidade, a mãe da igreja. E sem pensarmos bem, não iria diminuir nada a santidade de Maria, a importância de Maria, se ela tivesse mais filhos. Porém, é fato que ela não teve. E isso a gente pode perceber na própria palavra de Deus. Maria teve apenas um filho, Jesus, e foi virgem antes, durante e depois do parto. E já que falamos sobre esta palavra mulher que Jesus usa para sua mãe, vamos ver a justificativa disso lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Qual que é o contexto? O contexto é que Adão e Eva pecaram. E eles agora acusaram a serpente por ter tentado eles.
E Deus agora dá um castigo à serpente. E é aqui que está o detalhe da promessa feita à descendência da mulher. Capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de sua vida. Versículo 15: Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É por isso que nós dizemos que Maria é aquela que pisa na cabeça da serpente. Por que Maria é aquela que pisa na cabeça da serpente? Porque houve uma promessa lá no livro de Gênesis. Logo quando começou o pecado, Deus castigou a serpente, dizendo que uma mulher lhe pisaria a cabeça. Ora, vem Jesus, no Evangelho de João, 2 vezes nós percebemos Jesus chamando a sua mãe de mulher. Então, quem é a mulher que pisa na cabeça da serpente? Maria, porque ela é a mulher da promessa. Jesus poderia muito bem chamar Maria de mãe, mas se ele fizesse isso, ele não iria dizer que Maria é a mulher da promessa. E a mesma coisa acontece no livro de Apocalipse. Vamos lembrar que João é quem escreveu o livro do Apocalipse e ele usa a mesma referência. Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol e debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ora, aqui nós vemos de novo a figura da mulher. Versículo 2. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu um outro sinal do céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ali ser sustentada por 1260 dias. No versículo 15, a serpente, olha só que interessante, a serpente, então a mesma serpente lá do livro de Gênesis, agora está presente aqui no livro do Apocalipse. Versículo 15, a serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a sua boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Versículo 17, este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Claro que o livro do Apocalipse ele usa muitas linguagens figurativas, né? Mais tarde, quando estudarmos o livro do Apocalipse, a gente vai ver isso. Mas é fato que existe uma mulher que deu à luz um filho, e esse filho é um rei que governará com cetro ferro. Ora, claro, irmãos, que esse filho é Jesus. Claro que o dragão é a serpente, a antiga serpente. E aqui nós vemos a batalha entre a descendência da mulher e a serpente. E todas essas referências podemos atribuí-las todas a Maria. Quando o livro do Apocalipse fala da mulher, nós podemos claramente usar todas essas comparações, essas analogias e colocá-la a Maria, mesmo porque Jesus a chamou de mulher. Então Maria se torna aquela mulher da promessa de Gênesis, a mulher da promessa de Isaías e também agora a mulher do livro do Apocalipse. Sabemos que às vezes usam-se a referência da mulher em alguns estudos para falar como a igreja.
porém a referência melhor utilizada é a Maria. Com tudo isso, nós vamos percebendo a importância de Maria na palavra de Deus. Como eu disse, Maria não é uma mulher qualquer. Ela é a mãe do Salvador, a prometida, aquela que deu à luz um filho e intercede por nós. Aquela que nós podemos olhar para a sua vida, para o seu exemplo e esplendor e aprender com o seu exemplo. Capítulo 3 de Marcos, do versículo 31 ao 35. Aqui nós vemos uma grande dúvida também que às vezes surge quando a gente fala de Maria. Versículo 31. Chegaram sua mãe, seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Bom, nós já esclarecemos quem são os irmãos de Jesus. São os seus parentes, não são os filhos de Maria. Isso está claro. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ok, o que significa agora esse trechinho do Evangelho? Quando Jesus diz para as pessoas que estão ali, esse é minha mãe, meus irmãos e minha mãe, não quer dizer que Jesus está diminuindo Maria, está deixando Maria de lado, não é isso. Mas o judeu, ele valorizava a ligação sanguínea. Para o judeu, o próximo era aquele que pertencia à minha descendência ou à minha família. Ele tinha um vínculo de família muito grande. Jesus quer mostrar nesse trecho do Evangelho que o vínculo que nós temos com ele não é um vínculo apenas de sangue, mas o vínculo que nós temos com ele é o de ser discípulo. O contexto do Evangelho não é sobre Maria. O contexto do Evangelho é sobre quem são os discípulos de Jesus. Quem agora faz parte da família de Jesus? Quem pertence a Jesus? Ou seja, os seus discípulos. De forma que agora a gente percebe que para se ligar a Jesus não é necessário ter um laço de sangue, como era na cultura judaica. Mas para se ligar a Jesus, eu preciso ser o seu discípulo. Para ser íntimo a Jesus, basta ser seu discípulo. Basta estar como aquelas pessoas ali, ouvindo a sua palavra, ouvindo seus ensinamentos e querendo ser como ele. E assim, nós falamos, de maneira geral, é claro, sobre a figura de Maria na palavra de Deus. Claro, sabemos que existem tantas outras dúvidas ou coisas a acrescentar sobre Maria, mas o nosso tempo é curto, né, e precisamos resumir na escola de discípulos. Mas se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários ou mande, no direct para nós, que estaremos respondendo então todas essas perguntas sobre a pessoa de Maria na palavra de Deus. No próximo encontro, nós iremos falar sobre o Evangelho de João. Fique atento na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Escola de Discípulos. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz.